Oremos. Pai nosso que estamos nos céus, muito obrigado pelas bênçãos já desse dia, desse início de semana. Estamos aqui, Senhor Deus, para mais um culto. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco, que eu fale a respeito da Tua verdade e que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. É interessante que essa música me lembrou meu pai. Quando a gente era criança e a gente ficava brigando e azucrinando os nossos pais, ele cantava essa música. Mas obedecer em outro sentido e o sacrificar em outro sentido, para que a gente não sacrificasse a ele e que a gente obedecesse. Eu acho que a minha irmã se lembra disso. Alguns sábados atrás, ou algumas semanas atrás, o pastor Ronaldo, eu não estava prestando atenção muito na reunião, o pastor virou para mim e falou: Dr. Elmer, o irmão pode falar no domingo a respeito de obedecer por amor? E eu estava assim, eu falei, será que ele quer que eu fale a respeito da vida do homem casado? Mas daí depois eu entendi que não, é um livrinho do pastor Josué, e que nós estamos falando há 7 reuniões, a respeito de obedecer a Deus, o nosso relacionamento com Deus. E a mim me coube o tema obediência a Deus por amor. Eu gostaria de iniciar lendo em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obedecer. Obedecer é uma coisa interessante. Eu pesquisei a respeito de obedecer, todos nós sabemos, não é? A definição de obedecer é você submeter a sua vontade à orientação de uma autoridade e fazer o que essa pessoa mandou. Isso é obedecer. Para obedecer, em primeiro lugar, eu tenho que ouvir o que a pessoa falou. A seguir, eu tenho que entender e aceitar aquela pessoa como uma autoridade. E, em terceiro lugar, eu preciso fazer o que ele falou. Se eu ouvir e reconhecer a autoridade e eu não fizer, eu não obedeci. Existem 2 formas da ordem ser dada. Você pode dar uma ordem por exercício de poder, ou você pode dar a ordem por autoridade. Em geral, a ordem que é dada por exercício de poder, ela é baseada na pressão, opressão e ameaça. E aí você obedece. Em geral, a ordem dada por autoridade, ela alcança resultado pelo respeito, pela admiração e pelo exemplo. Existem alguns tipos de obediência. Por que se obedece? O primeiro tipo, a gente obedece por medo. Em geral, a gente tem medo da punição. E uma vez passado o poder daquela pessoa sobre a gente deixa de obedecer.
O segundo motivo pelo qual a gente obedece é por obrigação. Ou seja, eu tenho que cumprir uma regra. E uma vez passada aquela regra, eu deixo de obedecer. O terceiro motivo pelo qual a gente obedece é por amor. Eu obedeço por amor porque eu quero agradar quem me deu a ordem, ou por respeito, ou por admiração. Em geral, a obediência de uma autoridade. E o último tipo de obediência é por convicção. Eu passo a obedecer porque eu acredito que aquilo que foi falado é o certo. Existe um termo em francês, déjà vu, que em português e inglês, normalmente as pessoas falam déjà vu. O déjà vu ou déjà vu é uma expressão que quer dizer o seguinte: é alguma coisa que eu estou passando que eu já passei antes, ou que eu já vi antes. E é interessante que essa semana, fiquei pensando por que motivo Deus permite que nós passemos na nossa vida pela mesma situação várias vezes. Hoje eu sou avô. Eu tive o privilégio de ter os meus 4 netos dormindo sexta, sábado até hoje em casa. Graças a Deus os pais voltaram. Mas é interessante a gente notar que na vida a gente passa por situações, em primeiro lugar, como protagonistas. Em segundo lugar, nós passamos como pais. E em terceiro, aqueles que têm o privilégio, como graças a Deus, Deus tem me dado, como avós. E uma das coisas que mais me chama a atenção é o seguinte: é a extrema dificuldade que a criança tem em obedecer. A criança já nasce com isso. E diz os estudiosos que o recém-nascido, ele aprende, através do choro e da manha, fazer com que o pai e a mãe sejam servos seus. Então, mais ou menos durante 1 ano, o choro e a manha faz com que a mãe e o pai sejam escravos da criança. À medida em que a criança começa a entender e se relacionar, então o jogo começa a mudar se os pais forem sábios. E eu tentei entender, e eu pesquisei, em que momento que a criança deixa de obedecer por obrigação, por pressão, por disciplina, e passa a obedecer por amor. E 4 estudiosos que eu pesquisei, todos eles disseram que a partir da infância média, culminando com a pré-adolescência, a criança entende que ela vai deixar de obedecer por pressão e ela vai se identificar com os valores dos pais. E aí ela vai obedecer os pais mais por identificação. No livro Educação, a irmã Ellen White diz o seguinte: ela ensina que a verdadeira obediência surge quando a vontade da criança é conquistada pelo amor, não pela força. No livro Orientação da Criança, ela diz: o objetivo da disciplina é levar a obediência por princípio e o amor. Ou seja, a disciplina na infância faz com que a criança mais velha, o adolescente jovem, passem a obedecer por princípio e por amor. No início, a obediência da criança é principalmente por autoridade e consequência dos seus atos. Com o desenvolvimento emocional da criança e cognitivo, a criança passa a obedecer por relacionamento
e identificação com os valores dos seus pais. O mais importante no amadurecimento da obediência de um ser humano é o vínculo afetivo consistente e os limites claros. Essa é a base da obediência. A minha mãe era uma senhora de 1,55 m, descendente de alemão, olho azul. Infelizmente, quase que a vida toda dela pesava em torno de 110, 115 quilos. Mas a minha mãe era uma pessoa sábia. Os meus pais, eu vivia numa casa de muita rigidez. Meus pais eram muito firmes. Eu me lembro que uma vez alguém falou para mim, o filho de Selemias não vai sair para o exército. Ele já mora no exército. Mas a minha mãe tinha um poder de persuasão muito grande. Eu me lembro que eu era jovenzinho, minha mãe virou para mim e falou assim, filho, nunca faça com uma moça o que você não quer que um rapaz faça com as suas irmãs. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Mas nessa fase, minha mãe tinha essa argumentação extremamente lúcida. Mas quando nós éramos pequenos, o argumento da minha mãe era um pouco diferente. O argumento da minha mãe, quando nós éramos pequenos, chamava-se colher de pau. Como o Espírito de Profecia diz que a disciplina com afeto leva à obediência por princípios de amor, minha mãe, eu sempre pensava o seguinte, por que a colher de pau? Não é? Mas é porque o amor da minha mãe fazia com que, a cada sexta-feira, ela sempre assava 2 bolos diferentes. Na minha casa, todo sábado havia 2 bolos diferentes, que minha mãe amassava com muito carinho, com aquela colher de pau. Então, a manifestação de amor da minha mãe, afeto, ela usava aquela colher de pau. E nos momentos de disciplina, ela também usava a colher de pau. É interessante. E eu fiquei pensando e falei, gente, por que será que a colher de pau? Porque se não fosse a colher de pau, talvez a gente tivesse jogado fora. Se fosse uma varinha, um cinto. Mas a colher de pau, se eu jogasse fora, não teria bolo na sexta-feira. Então, eu acredito que essa tenha sido a ideia da minha mãe. Hoje em dia, o princípio de autoridade e o desenvolvimento da obediência está sendo completamente esvaziado nos lares. Hoje em dia, os pais e as mães morrem de medo de fazer com que os seus filhos os obedeçam. É uma pena. Existe um psicólogo que, às vezes, eu gosto de assistir algumas entrevistas dele. Eu não sei se o nome dele é Rossandro, não sei qual é o nome. Mas ele morava no interior do Ceará. Uma das histórias que ele conta. Ele morava no interior do Ceará, ele tinha 17 anos, e um dia, uma noite, ele estava se ajeitando, tinha 17 anos, e a mãe dele falou assim, você vai fazer o quê? Eu falei, mãe, eu vou para a micareta. E ela falou, não, você não vai para a micareta. Eu falei, mãe, eu vou para a micareta. Ela falou, não, você não vai para a micareta. Daí disse que ele virou para a mãe e falou, mãe, é o seguinte, dentro de 2 meses faço 18 anos, e quando eu fizer 18 anos, a senhora não vai mais mandar em mim. E ela falou, eu acredito que em 2 meses você não tem condições de sair dessa casa, cuidar de você, pagar suas contas. Portanto, você vai fazer 18 anos, e aos 18 anos você não vai para a micareta. E ele virou para a mãe dele e falou assim, mãe, pode ficar sabendo que eu nunca, e ele fala assim, nunca vou lhe amar. E disse que a mãe dele, era uma pessoa simples, mas de extrema sabedoria, falou, eu
e quem disse que eu estou preocupado em que você me ame? Agora eu estou preocupado em que você me respeite. E esse psicólogo, com muito calor e amor pela mãe, ele falou o seguinte: minha mãe era uma pessoa sábia, e ela me ensinou que você só vai amar aquilo que você respeita e tem admiração. Respeito e admiração. Mas vamos para o tema dessa noite. Encontra-se Lucas, capítulo 5, 1 até 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob essa sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. É interessante que começa o seguinte: e aconteceu que Jesus... A impressão que dá é o seguinte: Jesus acordou, tinha dormido bem, levantou na casa de praia, como existem alguns indivíduos que falam. Ele acordou, tomou um belo café da manhã, olhou pela janela e falou: nossa, que dia lindo, delicioso para dar uma passeada na praia. Ele saiu, encontrou um, fez positivo, encontrou outro, tudo bem, e de repente as pessoas foram, e ele, por coincidência, ele viu 2 barcos, um dos barcos era de Pedro. Ele chegou e falou o seguinte: deixa eu subir. Ele entrou no barco, afastou um pouquinho o barco, sentou, fez para todo mundo sentar na relva, e ele começou a falar palavras reconfortantes aos ouvidos daquela sedenta multidão. Essa impressão que parece que dá. Mas não foi assim. Na vida de Jesus, nada foi por acaso. O Espírito Santo dirigia cada detalhe da vida de Jesus, cada um dos passos de Jesus. Jesus era um homem de íntima e sistemática comunhão com Deus, o Pai. Os encontros que Cristo teve com cegos, que teve com leprosos, o encontro que Cristo teve ao atravessar por Samaria, o encontro que Cristo teve com coxos, nada disso foi por acaso. Tudo, absolutamente tudo, na vida de Cristo teve um propósito. Jesus buscava a Deus durante a madrugada, durante a noite. Marcos 1,35 diz: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus era um homem de oração. Na vida do cristão ligado a Deus, nada é sorte. Às vezes a gente costuma falar: nossa, você não imagina a coincidência que deu hoje. Ou então, hoje eu tive uma tremenda numa sorte. Se você de manhã cedo, você orou a Deus,
pediu orientação do Espírito Santo, pediu a proteção dos santos anjos. Se alguma coisa aconteceu na sua vida, foi providência ou previdência. E no Natal 2024, nós fomos passar o Natal, a família toda da minha esposa, nós estávamos em mais de 30 pessoas, na casa da minha cunhada, lá em Washington. Então, nós viemos embora, nós saímos do aeroporto de Baltimore, o meu filho mais velho, a sua família, Eliane e eu. Nós entramos no avião, o avião estava subindo, ainda não tinha chegado uma atitude de voo, ele estava, de repente nós ouvimos uma explosão debaixo do avião. Eu olhei para o lado, vi pela janela, e uma luz amarelo, cor de laranja, refletindo no teto. Os comissários de bordo conversaram, falaram com voz meio entrecortada, e houve um início de pânico dentro do avião. Mas nós fomos, daí pousamos, daí a gente soube que tinha explodido uma parte do motor e ele estava pegando fogo. Nós pousamos, e daí quando a gente estava ali esperando para relocar no próximo voo, eu vi muita gente falando, nossa, que sorte que nós tivemos, não é? Que sorte que nós tivemos. E eu pensei, que bênção que nós tivemos, graças a Deus, porque antes de a gente viajar, nós fizemos oração. Na vida do cristão não existe sorte nem coincidência, existe providência. Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, página 157, diz o seguinte: Jesus era tão plenamente vazio do próprio eu, que não elaborava para si planos. Ele aceitava os planos que Deus fazia a seu respeito e o Pai os revelava dia após dia. Incrível. Jesus com toda a sua capacidade, Jesus com todo o seu amor, Jesus com todo o seu conhecimento, ele era vazio na determinação da sua vida. Deus apresentava para Jesus a cada dia a agenda dele. Muitas vezes, nós próprios, todos os dias, a gente levanta e já tem na nossa cabeça o que a gente vai fazer. Às vezes, à noite, a gente já sabe, a gente já determina o que a gente vai fazer amanhã cedo, não é? E às vezes a gente acorda atrasado e a gente faz uma oração. E a gente fala, Senhor, Tu o sabes, amém. Não era essa a oração que Cristo tinha a cada dia. A influência transformadora de Cristo não era resultado da sua divindade, mas da sua humanidade dependente de Deus. Cristo, quando vivia, ele não se manifestava na forma de Deus, mas ele se manifestava na forma de um homem totalmente dependente de Deus. Ainda no Desejado de Todas as Nações, página 158. As horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que podia afastar do cenário dos seus labores e ir para o campo e meditar nos quietos vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. Cristo não buscava o Pai de forma burocrática, como muitas vezes eu faço. Ao Jesus ordenar que lançasse as redes, Pedro podia ter pensado, eu sou pescador profissional, eu passei a noite inteira jogando a rede. Qualquer um sabe que pesca com rede é feita à noite, no silêncio. Não agora de manhã, com multidão aqui. Um mestre carpinteiro, ele é uma pessoa muito sábia, mas o profissional da rede sou eu. Ele podia ter pensado nisso. E poderia ter até lógica no pensamento de Pedro ao pensar assim, não é?
Mas a gente encontra isso em Lucas 5:5. Quando Cristo falou, leva o barco para o fundo e lança as redes, em resposta Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra eu lançarei as redes. E é dito que naquele lugar onde não havia peixe a noite inteira, havia cardumes de peixe agora. E as redes se encheram tanto de peixe que começaram quase a rasgar. O peixe foi colocado dentro do barco e o barco quase afundou. Vieram os amigos com outro barco, colocaram dentro do barco e o barco quase afundou. Deu certo porque quando Deus manda, dá certo. Diante de algumas ordens que Jesus dá, tenha um estilo de vida mais saudável. Abandona a sonegação. Acorda mais cedo para ter um pouco de tempo com Deus. Devolva o dízimo. Não vá à faculdade sexta-noite. Siga a orientação de Deus quanto à sexualidade. Mesmo que não vejamos um caminho aberto para nós, precisamos aprender a seguir, porque se Deus diz, a gente deve fazer. E a gente não deve se preocupar com os resultados. Desde pequeno, meu sonho era ser médico. Eu nunca pensei em ser outra coisa. E eu estudei o primário na Escola Adventista de Santo Amaro, uma escola paroquial. Depois eu fiz o terceiro primário até o colegial no IAE em São Paulo. E Deus me deu a honra de eu entrar na Faculdade de Medicina. E eu entrei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Quando eu entrei na faculdade, duas decisões eu tomei. A primeira decisão, eu decidi que eu seria fiel a Deus. E a segunda decisão, eu decidi que eu iria honrar meu pai e minha mãe lá. Assim que eu entrei na faculdade, no primeiro dia que eu me apresentei, não existia esse negócio de trote comunitário. Trote solidário. O trote era trote. Assim que eu cheguei, a gente assistiu a aula inaugural, nós saímos, eu estudei em Santos, então nós fomos orientados a ir de shorts, por debaixo da roupa, e as meninas de biquíni. Terminou a aula, as meninas ficavam de biquíni, nós de shorts. E os veteranos obrigavam a gente a beber pinga para sair. Quando vieram me forçar a tomar pinga, eu falei, não, eu não bebo. Não, você vai beber, eu não bebo. Você vai beber, eu não bebo. Ficaram assim, não bebi, e eles falaram, calouro, você vai para o trote negro. Terminada a humilhação, eles chegaram e falaram, amanhã você vai trazer uma garrafa de pinga e 2 maços de cigarros. Eu falei, não vou trazer. No dia seguinte, eu já fiquei marcado. No dia seguinte, os veteranos chegaram para mim e falaram, calouro, cadê a garrafa de pinga? Eu falei, não trouxe. Cadê o maço de cigarro? Não trouxe. Daí foi aquela pressão e falaram, calouro, você está no trote negro. Durante a semana inteira, os rapazes, nós de shorts, eles colocavam azul de metileno dentro dos nossos ouvidos, mercúrio cromo dentro dos nossos ouvidos e pintavam a gente de cima até embaixo de azul de metileno com mercúrio cromo. Porque eu me recusei a levar a bebida e eu falei que era adventista, eu entrei no trote negro. Uma semana de humilhação. Subi para casa, assim, chegava em casa todo dia, ficava me lavando para tirar aquelas tinturas e chorava, chorando debaixo do chuveiro.
Cheguei sexta-feira em casa, fui para a casa dos meus pais. Encontrei meu pai e falei: pai, eu não vou continuar. Eu não aguento. Meu pai virou para mim e disse o seguinte: filho de Selemias Lima, não desiste. Você vai voltar. E eu voltei. Passada a semana de trote, daí eu comecei a entender o estudo. A gente tinha direito a 25% de falta. Se passasse 25% de falta, repetia, por falta. Primeira matéria de sábado, 25% de aula no sábado. E eu pensei, gente, se eu faltar um dia, eu repito. Fui conversar com o secretário, ele falou o seguinte: olha, eu quero que você saiba o seguinte, isso aqui é uma escola particular, mas nós temos orgulho de que nós repetimos os alunos. Então, eu não vou te obstruir, mas eu também não vou facilitar a tua vida. Você conversa com os professores, se eles fizerem, tudo bem. Fui conversar com o professor de anatomia. O professor virou para mim, o professor Milton Picossi, ele virou para mim e disse o seguinte: eu sou fundador dessa escola e desde que eu fundei essa escola, as minhas provas são aos sábados. Eu não vou mudar. Você pode sair da escola, você pode fazer outra coisa, mas na minha matéria você não vai passar. O pastor Brenha falou que nem toda oração é clamor, mas todo clamor é oração. Duas fases na minha vida, eu me lembro o quanto eu clamei. Na faculdade de medicina, foi uma dessas fases. Todo dia eu chegava da escola e eu clamava. Todo dia eu chegava e eu clamava. Na terceira semana da faculdade, cheguei à faculdade, estava um burburinho. O que tinha acontecido? Vieram me falar: Elmer, o professor Picossi faleceu. A cadeira de anatomia mudou. E o novo professor marcou as provas fora do sábado. E eu consegui vencer a anatomia. No meu curso de medicina, eu tive 14 matérias de sábado. Experiências maravilhosas. Mas eu só vou contar mais uma. Eu estava no 4º ano de faculdade, eu fui ter a cadeira de angiologia, tipo cirurgia vascular. Fui conversar com o professor Goulart Penteado, cheguei para ele e falei: professor, eu sou adventista. Eu tinha 50% da matéria no sábado. No sábado e 50% na semana. E a prova ele tinha marcado para o sábado. Eu falei: professor, eu sou adventista e eu não posso, eu não faço prova no sábado. Ele falou o seguinte: então, não sei o que você vai fazer, porque eu só, mais um que era fundador da faculdade, falou: eu só faço prova no sábado. Pedi, apelei, ele falou, fala para mim, você é o que mesmo? Eu falei: eu sou adventista. Ele falou: tá, então fala para mim, digamos que eu, no sábado, eu dei uma aula a respeito de hemorragia. E no domingo você encontra alguém com uma hemorragia do tipo que eu dei no sábado. E você não assistiu minha aula e você não sabe resolver. E a pessoa morre do domingo. É isso que teu Deus quer? Eu não sabia o que responder. Mas chegou o dia da prova. Eu sempre fazia o seguinte: a prova era no sábado, mas sempre na sexta-feira eu tinha matéria estudada. Porque eu falava o seguinte: vai que aconteça, se me derem a prova na sexta, está feita. Mas não foi. E eu vim para casa. Passei final de semana. Quando eu cheguei na segunda-feira, meus colegas vieram e falaram assim: mas você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu falei: não, o que aconteceu?
Eu não sei o que aconteceu, mas mais da metade da classe faltou porque eles ficaram doentes. Então, não teve prova. Nessa época, os colegas já me conheciam. Fui falar com o representante de classe e falei, faz favor, pede para fazer a prova na terça. E ele pediu. Daí o professor fez a prova na terça. Deus faz a parte dele, completando a minha parte. Não é para a minha glória, mas a minha nota foi a maior da classe. E graças a isso, a próxima prova, o professor me chamou e falou, você provou o que você merece. E ele fez a prova no outro dia. Então, assim sucessivamente. Então, Deus manda provas para nós de uma tal forma. E ali eu entendi o que quer dizer que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Deus não resolveu todos os meus problemas de uma vez só. A cada semestre era uma dificuldade. E é assim com a sua vida. Não existe no livro de Educação, aquela frase que diz, nada devemos temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos que como Deus nos guiou no passado. É exatamente isso. O padrão divino de obediência, que está em João 14,15, Jesus não diz, obedeçam-me para me amar, mas ele diz, se me amais, guardareis os mandamentos. Se me amais, obedecereis os meus mandamentos. A obediência cristã é resposta, não é condição. Nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. A vida espiritual de obediência por amor começa pela experiência do amor de Deus. Em 2 Coríntios 5, versículo 14, todos nós conhecemos, né? Pois o amor de Cristo nos constrange. Às vezes quem lê isso acha que o amor de Cristo nos deixa sem graça. Não. O grego quer dizer, o amor de Cristo nos impulsiona, nos pressiona por dentro, nos leva a agir. A obediência por amor é resultado de um relacionamento vivo com Deus. Assim como eu falei, como é o desenvolvimento da obediência na criança, o desenvolvimento da obediência do cristão é semelhante, porque quando nós nos convertemos, nós somos crianças. A primeira obediência é a obediência pela autoridade, através de limites e disciplinas. É assim que é na vida do cristão, limites e disciplina. Os limites são dados quando eu tenho uma vida desregrada e eu entendo a lei de Deus. E a disciplina de Deus, Ele permite que algumas coisas me aconteçam para que eu mude a minha forma de pensar. Ainda ontem na lição a gente estava discutindo a respeito de desenvolvimento da obediência por reforço positivo ou por disciplina. O reforço positivo ele funciona. Os meus 4 netos estavam em casa. E eu pensei, gente, como é que eu vou chegar? Ontem era um sábado que ia estar cheio. Eu falei, como é que eu vou chegar com essas crianças em tempo? Tem um deles que sempre acorda no último, né? Daí eu falei o seguinte, falei para eles, sexta-feira, vai haver prêmio de pontualidade para quem estiver pronto para sair às 7h40. E o prêmio era R$20. E eu posso dizer aos irmãos que às 7h25 todos estavam prontos. Quem estava com medo de não estar pronto fui eu, mas eles estavam. Agora, Cristo, a disciplina de Cristo em geral, não é um reforço positivo. Porque o mundo não faz você obedecer por reforço positivo.
Exemplos: a disciplina que Deus pôs sobre Acã, a disciplina que Deus pôs sobre Uzá, a disciplina que Deus pôs sobre Nadab e Abiú, a disciplina que Deus pôs sobre Ananias e Safira. Às vezes, Deus manda um peixe para nos engolir por 3 dias, para que a gente entenda. Às vezes, Deus faz secar aquela árvore que deixa a gente confortável numa sombra, para que a gente entenda. Em Apocalipse 3:19, Cristo diz: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. E o objetivo da disciplina cristã não é o controle, mas é a transformação. A formação inicial do caráter. Então, primeiro, na vida cristã, obediência por autoridade. Segundo, obediência por compreensão. Através dos ensinos e exemplos da Bíblia, através dos ensinos da vida de Cristo, existe dentro de mim uma construção de novos valores. E por fim, em João 15:1, a obediência por amor. A obediência por amor faz com que eu passe a obedecer por convicção. Em João 15:1 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que fruto é esse? Produto da obediência por amor. Cristo é a videira, nele habita a fonte espiritual. Nós, os cristãos, somos os ramos. Nós dependemos da videira. A seiva é o fator vital para a subsistência da planta e dos seus ramos. O mesmo poder que sustenta a videira, sustenta a vida dos ramos. A mesma vida que flui em Cristo, flui através dos ramos, o cristão. Videira e ramos, quando você obedece por convicção, videira e ramos passam a ser um em natureza, propósitos e vida. Frutificar em obediência e espalhar a vida. E aqui nós voltamos à passagem inicial de Filipenses 2, versículo 8. E então ele se humilhou e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Cristo, como homem, foi um homem de dor e sofrimento. Sofreu a ansiedade do futuro, sofreu a ansiedade do sacrifício. A dor do mal ao seu redor, viveu sem pecado, em meio ao pecado. Mas o relacionamento com o Pai o sustentava. O que mais o fez sofrer, no entanto, foi a sensação da separação do Pai, nos momentos em torno da sua morte. Mesmo assim, mesmo naquele momento não conseguindo chegar, obedeceu e sofrendo um sacrifício, porque nele habitava a essência do amor. A obediência baseada na sua convicção pessoal, o propósito de salvar o ser humano caído e revelar o Pai, através de uma vida de profunda comunhão. Obedecer a Deus por amor gera convicção. Essa deve ser a experiência do cristão manifesta em uma vida de obediência a Deus, motivada profundamente na convicção e pelo amor de Deus. Que Deus permita que eu e você entendamos. A vida do cristão, em primeiro lugar, eu preciso aceitar a autoridade de Deus. Eu preciso ouvir o que Deus fala para mim. E eu preciso praticar o que Ele diz para mim. Se eu acredito na autoridade de Deus e eu ouço o que Ele fala, mas eu não faço o que Ele fala, então eu não pratico. Que Deus nos dê a experiência, que nós possamos ter uma vida de maior comunhão com Deus. Que a agenda de Deus
seja a agenda mais forte em nossa vida e que nós possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. É o meu desejo nesta noite. Vamos levantar para a palavra de oração. Pai nosso que estás nos céus, Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque Cristo veio a esse mundo e morreu por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque Cristo é o nosso exemplo. Obrigado pelo amor que Ele demonstrou por nós, ainda sendo pecadores. Um amor que nos constrange, um amor que nos motiva, que nos impele, que nos empurra. Queira ser, Senhor Deus, com cada uma das pessoas que compareceu esta noite a esta igreja. Que essa mensagem possa ser um motivo de vida para cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, os nossos queridos. E permite que um dia nós tenhamos um lugar no Teu santo reino. São as bênçãos, Senhor Deus, que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém.